Estamos de volta para a nossa aula de número 3. E como dito anteriormente, essa aula a gente vai falar agora sobre ações. Então nós falamos um pouco sobre o que é o universo corporativo, sobre todas as possibilidades. Aí na outra aula a gente falou sobre a estrutura mínima que você precisa ter para que você tenha os resultados. E a partir de agora, a partir desta aula, a gente vai começar a falar sobre ações. O que nós devemos efetivamente fazer para que a gente possa melhorar o nosso desempenho, o nosso resultado em vendas corporativas, tá? Então, eu montei para vocês aqui uma estrutura básica, mínima, para que a gente consiga avançar e obter esses resultados. Mas antes da gente falar sobre isso, é muito importante destacar uma coisa. A gente comete um erro muito grande, ou as empresas cometem um erro muito grande. Quando eu falo a gente, porque eu também já cometi esse erro em outra situação. Cometemos um erro muito grande, que é de achar que só porque eu atendo uma empresa com, sei lá, com laudo, ou que eu atendo uma empresa até mesmo com treinamento presencial, a gente acreditar que a hora que eu vou lá e tenho um treinamento EAD ou um produto novo, de que isso simplesmente já resolve o meu problema e que meu cliente já vai aderir. Ou seja, eu atendo ele com presencial, tranquilamente ele vai aderir ao EAD. E isso não é uma verdade. Tá? É muito importante ficar claro isso na cabeça de vocês. Existe a necessidade de desenvolver um trabalho de apresentação e convencimento desse cliente que já é seu, para que ele possa aderir a esse novo produto, tá? Então, o que acontece? O cliente ele já conhece você, ele confia em você, e isso já é muito caminho andado, muito mais até do que meio caminho, tá? Porque você não vai ter que abrir o cliente de novo. Porém, ele não está acostumado com você vender esse produto, muitas vezes ele não está nem mesmo acostumado a comprar esse produto, seja lá de quem for, né? E o EAD, no caso do corporativo, isso é uma verdade muito grande, porque é extremamente novo, né? Então todo esse processo de pandemia acelerou esse movimento. Então muitas vezes ele não tem estrutura, ele não está acostumado, então nesse momento entra a necessidade dessas ações que a gente vai passar para vocês, tá? Então vamos lá, começando as nossas ações. Vamos entender a princípio que esse cliente não conhece nada sobre você relacionado a esse novo produto que é o curso EAD, tá bom? Então nós vamos partir desse princípio, que a gente vai iniciar um processo de vendas com este cliente, tá? Então o que nós orientamos você fazer inicialmente? Inicialmente, faça um e-mail muito bem montado. Se você tem um setor de marketing, pede para o marketing mostrar uma forma de você montar essa estrutura do e-mail de forma bem chamativa, tá? Mais para frente, em outras aulas, a gente vai ter uma aula exclusiva falando sobre e-mail marketing. Então a gente vai ensinar você como montar esse e-mail, qual que é a estrutura ideal, como que eu vou medir se o e-mail foi aberto, se chegou, se não chegou, tá? A gente vai falar isso numa aula futura. Mas agora eu preciso explicar para vocês isso. A gente vai falar todos os passos e depois nas aulas a gente vai voltar falando mais especificamente de cada passo, tá? Mas voltando. Então o primeiro passo que você vai fazer é criar um e-mail para que você avise o seu cliente que a partir de agora você tem esse produto, tá? Importante, todos os clientes que já são seus, que é aquele mais de meio caminho andado que eu falei, procure fazer um e-mail direcionado, um e-mail pessoal, tá? Isso faz muita diferença. Então, na hora que você for mandar um e-mail para a empresa que você já conhece e que lá trabalha a Júlia, então no e-mail você vai colocar: olá Júlia, tudo bem? Aqui é o fulano, tá? A partir daí você vai discorrer toda a apresentação desse novo modelo de negócio que você tem, tá? Isso quebra barreiras, tá bom? Então, para quem já é teu cliente, tente deixar o mais pessoal possível, tá? Primeiro no e-mail. Porém, eu acho que já é interessante você fazer uso desse e-mail para você tentar buscar novos clientes. Então, na sua região, ou você não tem ninguém que atende com o EAD, tá? Ou você tem muito pouca gente que não está fazendo esse trabalho que a gente está ensinando você a fazer. Então, em paralelo a esse e-mail pessoal, crie um e-mail marketing grande.
Então, corra atrás, consiga o máximo possível de e-mails válidos, né? Ou que você vai validar no processo de envio, e a gente vai explicar isso na aula que a gente for falar sobre e-mail marketing, que você vai validar durante o processo. Mas crie essas duas linhas, aumente as suas possibilidades, tá? Então você vai lá, cria um e-mail bonito, muito bem estruturado, apresentando o seu produto para o seu cliente, e cria esse e-mail marketing para todas as outras empresas que você conseguir, tá bom? Lembrando que o EAD tem uma grande vantagem que não tem distância, tá? Então você passa a não depender de limite geográfico. Então, por exemplo, se você atende hoje uma região de 100 km, nada proíbe você de fazer uma região maior para esse e-mail marketing. Tá? Então isso é muito importante a gente ver que o EAD ele abre essas fronteiras para você, tá? Então, o primeiro passo que a gente fala é: faça um e-mail direcionado ou, né? Porque você pode ter os dois casos, um e-mail marketing aberto para todos os clientes ou todos os possíveis clientes que você tem na sua região. Então, primeiro passo, vamos fazer um e-mail marketing, tá? Eu aviso esse cliente que eu existo com esse novo produto. Maravilha. Qual é o segundo passo, tá? Quando eu falo passo, é porque o ideal é que seja feita uma etapa de cada vez. E eu vou explicar isso depois. Então, o segundo passo é você fazer uma ligação. Então, eu mandei um e-mail, eu espero alguns dias. Importante, não pode esperar muito tempo. Esse passo entre o e-mail e a ligação, por quê? Porque senão fica incoerente a sua conversa. Tá? Quando você for ligar, e esse é o trabalho inicial um pouco mais pesado, porque você vai ligar para bastante gente, tá? Você vai ter que ligar e correlacionar com aquele e-mail. Se você já mandou esse e-mail há 30 dias, a pessoa não vai nem imaginar do que você está falando. Então o ideal é assim: mandei, daqui 3 dias eu vou começar a fazer as ligações, tá? Então você vai ligar e vai falar: oi Júlia, tudo bem? Você recebeu o meu e-mail? Júlia, olha, a partir de agora a gente tem como disponibilizar para vocês um treinamento EAD, então vai facilitar muito. A gente mais para frente pode apresentar para vocês esses diferenciais, porque também você não marcou nada. Então toma cuidado em não fazer conversas muito longas nessa primeira ligação, tá? Porque senão você se torna aquele cara chato. Você me mandou um e-mail, agora você me liga e fica 2 horas comigo no telefone. Então, por isso que eu falo dos passos, né? A sequência tem que ser respeitada, ou eu acredito que nós acreditamos e já validamos aqui, né? Através do que a gente está passando, que esses passos trazem resultado, tá? Então, o primeiro passo, mandei um e-mail. Segundo passo, fiz uma ligação curta, falando sobre o e-mail que eu enviei, falando novamente sobre esse novo produto que você está oferecendo para ele. E daí a gente vai para o terceiro passo, tá? Esse terceiro passo, ele é vital. Esse é o passo que você tem que falar para sua equipe. Gente, esse passo é o passo estratégico, que é a degustação, tá? O que é a degustação? A degustação é você entregar de graça para o seu licenciado, para pessoas estratégicas, tá? A possibilidade dela fazer um curso de graça, conhecer a estrutura do curso e se encantar, tá? Porque a gente acredita muito que o curso encanta, tá? E a gente já validou esse processo também. Então, quando você faz essa etapa, quando você consegue avançar com esse cliente para o processo de degustação, você já deu um grande passo para você começar a fazer venda desse produto nesse cliente, tá? Então, uma coisa importante a nossa empresa, né, a eTreinar, ela disponibiliza para todos os nossos licenciados, todo mês, a possibilidade de fazer degustação sem nenhum custo. Então você solicita através de um programa de degustação que a gente tem, você solicita a degustação daquele mês e a gente libera até 2 degustações por cliente, né? No caso, por cliente seu, a gente libera 2 degustações para que o cliente faça o conhecimento ali da plataforma, né? Vá lá se ambientar, vai entender um pouquinho mais como funciona a plataforma, tá? Porém, vai uma dica: invistam no seu cliente. Vou dar um exemplo. Naquele mês que você está mandando, a degustação gratuita é de um curso de primeiros socorros. Mas você sabe que aquele cliente tem uma demanda muito grande de NR10. Gente, por favor, comprem um curso de NR10, invistam R$ 39,90 naquele cliente,
tá? E ao invés de você entregar aquele curso que você está pegando de graça, você pode até entregar ele, mas entregue ele em um curso que faça sentido para aquele cliente. Então você vai entregar para ele um curso de NR10, entendeu? Se ele tem NR35, entrega um curso de NR35. Você entendeu? Porque a ideia é fazer com que aquele curso faça sentido para ele, né? Então não é só eu tô dando alguma coisa de graça, eu tô num processo de convencimento. Tá? Então, a ideia é, iniciamos no e-mail marketing, avançamos para a ligação, oferecemos a degustação. A partir do momento que a empresa aceita aquela degustação, tá? E isso é bem interessante que tenha acontecido. A partir do momento que ela aceita, aí você vai tentar marcar uma reunião com ela para que você possa apresentar os diferenciais. Na aula 2, a gente falou sobre treinar o seu pessoal. Então você tem que ter muita ciência de quais são os diferenciais, o que o cliente vai ganhar, o que ele vai diminuir de custo, para que você numa reunião dessa, você apresente alguma solução, tá? Todo cliente espera solução e o EAD é repleto de solução. Tem muitas soluções ali no EAD que você pode apresentar para ele, tá? Então, a partir do momento que ele aceitou a degustação, ele já abriu uma porta para você. Aí você entra com a apresentação, que pode ser online, porque hoje está mais fácil, ou pode ser presencial, né? Aí você vai lá e vai fazer uma apresentação um pouco mais estruturada para esse cliente. Perceba que a gente não pode perder esse tempo, esse time do quarto passo, adiantar para o primeiro passo. Então, se você entregar muita coisa lá no e-mail, você começa a matar esse processo, tá? E o cliente passa a não ter interesse. Lembra que eu falei que essa sequência ela é importante? E mais ou menos a gente tem que ter uma diferença aí de uma semana para cada passo desse no máximo, porque você está começando a criar na mente do seu cliente a imagem da tua empresa relacionada a esse produto. Então, se você fizer isso de forma contínua, sem perceber, o cliente vai começar a juntar as coisas, tá? Então, a mente dele começa a linkar o nome da tua empresa a uma solução diferente, e esse processo continuado vai quebrando as barreiras e vai aumentando a curiosidade, tá? Então, por isso que é importante esse processo ser estruturado. A gente tem uma validação aqui que a gente fez com a nossa empresa, mas que eu acho muito legal de passar para todo mundo, que é o processo dos 3 meses. Um cliente, em média, quando você começa ele do zero, tá? A gente leva em torno de 3 meses para conseguir avançar e vender alguma coisa para aquele cliente. Então é importante que você e sua equipe estejam engajadas para que esse processo permaneça pelo menos por 3 meses. Então o que eu falo com isso? Que se você começar a fazer o processo, então você fez a etapa 1, você fez a etapa 2, aí você para. Aí daqui 3, 4 semanas você vai começar de novo. Esquece, a etapa 1 e a etapa 2 que você fez há um mês atrás, ela já está perdida. Você vai começar de novo. Então o que eram 3 meses, já passaram a ser 4 meses. Então, às vezes, as empresas têm dificuldade em entrar em clientes novos porque tem pressa. Eu mando um e-mail e já quero resultado. E não é assim. Existe um processo a ser cumprido para que você tenha essa quebra. Na verdade, não é nem só uma quebra, é a construção, né? Não é derrubar, é construir. Você está construindo uma imagem, né, daquele novo produto relacionado à sua empresa, tá? Bom, a partir daí, cheguei na reunião. Ou não cheguei na reunião, estou na degustação, estou trabalhando a reunião. O que eu peço para que vocês façam? A partir daí, semanalmente, mandem material para esse cliente. Não sejam chatos, mas mandem material. Seja por e-mail, seja por WhatsApp, que hoje é uma ferramenta interessante, mas mande. Então eu marquei algumas coisas aqui bem interessantes. Crie campanhas de engajamento. Tá? Então o que você vai fazer? A partir desse momento que você andou esse passo, você vai começar a criar, por exemplo, essa semana 30% de desconto no curso de NR10, que você sabe que é um curso que ele tem interesse. Aí você vai criando na cabeça dele algumas coisas, alguns diferenciais. Outra coisa, pega case. Monta case de outro cliente ou case que a gente passa para você, que a plataforma vai passar em comunicação. Pega esse case e manda para ele.
Olha, a empresa tal treinou 300 funcionários com uma redução de custo de tanto, diminuiu o tempo de treinamento em tanto, diminuiu a retirada do homem no posto de trabalho em tanto. E você vai criando naquele cliente algumas dúvidas. Devagar ele vai começando a falar assim, puxa vida, como será que funciona? Então, e essa constância é importante. Então você falar sobre resultados, você fazer campanhas. Outra coisa que tem dado resultado muito bom nos nossos clientes é toda vez que um cliente solicitar para você um e-mail de treinamento presencial, você mandar para esse cliente junto com o orçamento de presencial um orçamento de EAD. O que acontece? Aí você vai gerando nesse cliente essa dúvida, né? E ele vai abrir aquele orçamento. Você pode até colocar no e-mail, olha, é um padrão nosso, a gente está enviando um orçamento de EAD para que você possa fazer uma análise, né? Então, de uma certa forma, você mostra para ele que ele tem as duas alternativas, né? Se o problema dele é preço, vai brilhar um pouco mais os olhos dele quando ele vê o preço do EAD, né? E ao mesmo tempo você está atendendo ele. Então você vai meio que mudando a visão dele, ou como eu disse anteriormente, você vai construindo uma imagem do treinamento EAD. E uma outra ferramenta ou uma outra estratégia que tem funcionado muito também é fazer a recuperação de orçamentos de presencial através do oferecimento de cursos EAD. Como funciona isso? Você pega os orçamentos dos últimos 12 meses que você não ganhou, né? Que o cliente não respondeu, ainda não fechou com você, e você manda para ele, em cima daquela solicitação, um orçamento de EAD, baixando o custo dele. Então, quer dizer, às vezes é um orçamento que está até perdido na mão do cliente e ele vê a possibilidade de fazer com um custo menor, né? Então ele vai pegar aquilo ali e ele vai voltar a conversar com você com a possibilidade de fechar com o EAD. Tá? Então é assim, gente, trazendo um resumo da nossa aula de hoje, né? Dessa terceira aula. A ideia é que você construa num prazo mínimo aí de 3 meses, vou repetir, um prazo mínimo de 3 meses, que você construa uma imagem para o seu cliente do que é o produto novo que você oferece e que ele consiga devagar ir assimilando isso e daqui a pouco você está vendendo para esse cliente, tá? É importante reforçar a necessidade da continuidade, tá? Tem que haver continuidade, o trabalho ele tem que ser estruturado. Dessa forma, eu garanto que o resultado vem, tá? Agora, se a empresa, se a estrutura, como a gente disse na aula 2, se as pessoas não estiverem engajadas, preparadas, alinhadas com a estratégia, esse tempo passa a ser muito maior e a possibilidade às vezes de nem ter resultado também. Tá? Então é aí, a nossa aula de número 3, a gente falou um pouco sobre ações básicas, tá? Então essas ações são ações que têm que ser feitas do começo, meio e fim, para que você possa ter esse aumento do seu resultado de venda corporativo, tá? Então nas próximas aulas, não percam, a gente vai começar a falar agora individualmente de algumas ferramentas, tá? De algumas possibilidades, vamos falar um pouco sobre rede social, então tem bastante coisa nas próximas aulas para vocês, tá bom? Acompanhem a gente aí, sigam a gente.